Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. Está bem calor, então se eu suar, não tem problema, a gente vai suada mesmo. Mateus, o texto que nós vamos ler hoje está em Mateus 27, do 1 ao 4, e lemos assim. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Não vou ligar o ventilador, porque senão fica muito barulho de fundo e fica muito ruim. Mas a gente leu esse texto de Mateus 27. Judas tinha negociado ali com os anciãos, com os principais sacerdotes, e agora ele foi receber a negociação dele. E o tema dessa mensagem é tirando vantagem do nome de Jesus. Judas andava com Jesus, Judas comia com Jesus, Judas orava com Jesus, mas Judas estava traindo Jesus. Porque o tempo todo, quando Judas começou a ver que Jesus atraía multidões, que Jesus fazia milagres, quando ele começou a ver a grandeza de Jesus, ao invés dele se posicionar e dizer assim: preciso servir esse homem, ele é o filho de Deus. Ao contrário, Judas pensou: vou ganhar dinheiro com isso. Os principais sacerdotes, os anciãos, Herodes, Pilatos, todos em volta de Judas, todo o povo, as pessoas que conheciam Judas, sabiam da traição de Judas. Ou vocês pensam que só naquela hora ali, os discípulos, muitos só souberam na hora, depois do ocorrido. Mas durante a maquinação, porque ele já vinha algum tempo negociando com os sacerdotes, com os anciãos do povo, e todo mundo tem parente, né? Te lembra alguma coisa? O marido fala para a mulher, aí se comenta na mesa, aí o primo fala para o outro primo, o tio fala para o sobrinho, fica aquela conversação e a notícia vai se espalhando. Nunca se precisou de rede social para se espalhar notícia. Era mais lento, mas sempre houve isso. Então, pensa, todo mundo olhando, as pessoas olhando ali, Judas andando com Jesus, falando: olha, se ele soubesse quem é ele, não andaria com ele. Olha que feio. Outros já pensavam assim: nossa, como ele tem coragem de trair aquele homem assim. O homem tem sido bom para ele. Eu acho que eu estou te contando isso, está te lembrando alguma coisa, né? Algumas situações que nós vivemos hoje em dia. Andar com Jesus o traindo, as pessoas estão vendo como pode andar com o mestre e nunca se arrependeu, que eu estava falando agora. Jesus chamou Pedro, Jesus chamou Tiago, Jesus chamou 12 discípulos e chamou outros discípulos. E eles resolveram andar com Jesus e aprenderam com Jesus. Mas Judas também foi chamado, mas ele não quis aprender. Aí a gente aprende sobre o livre-arbítrio. Porque Judas, as pessoas estavam ali, os discípulos estavam ali para satisfazer a sua fome, sabe? Fome e sede de justiça. O reino de Deus agora chegou. João veio na frente, anunciou, agora chegou o rei, as pessoas estavam sedentas. Os discípulos chamados estavam lá pescando, estavam ali cobrando impostos, estavam nos seus afazeres. Quando eles foram chamados, eles viram, eles começaram a se sentir saciados. A alma deles, que antes era sedenta, agora estava farta. Mas Judas não.
Judas queria satisfazer a sua ganância. Ele não viu em Jesus um Salvador, mas ele viu em Jesus uma oportunidade de ficar rico. Estou te contando isso porque você vai linkando com aquilo que nós estamos vivendo hoje. De maneira diferente, cada qual queria tirar vantagem de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para expulsar demônios, sarar enfermidades, abalar o inferno. Mas muitos querem usar o nome de Jesus para outras coisas. Os anciãos, os sacerdotes, eles aproveitaram aquela oportunidade de prender Jesus para ficar de bem com Roma, né? Liderança com liderança, a gente é tudo amigo aqui, a gente tem nossas diferenças religiosas, mas no fundo somos todos iguais. O que a gente gosta mesmo é de dinheiro, é de poder, porque no fundo era isso. Os líderes religiosos e os líderes de Roma, eles tinham isso em comum, que era a ganância, era o poder, era a riqueza. Então eles tinham as diferenças deles religiosas, mas o que eles tinham em comum era a ganância. E o diabo, ele é assim, expert em juntar os pares. Vocês têm as diferenças de vocês, mas olha aqui, vocês têm isso em igual. Então eu vou juntar vocês, porque cada um defendendo a sua bandeira, mas no fundo quem ganha sou eu, porque é o diabo que ganha no fundo. O nome de Jesus, ele é poderoso para fazer tanta coisa, para abalar o inferno. Mas tem gente que prefere usar o nome de Jesus como um rótulo para sua mercadoria. Sabe a mercadoria infame? Umas mercadorias sem valor nenhum. E eles precisam de um rótulo para vender. Estou falando do evangelho falsificado. Eu estou falando daquela adoração, daquele louvor que não é louvor coisa nenhuma. Eu estou falando daquelas mensagens altruístas, são coisas sem valor. Então, elas em si mesmas, elas não vão atrair ninguém. Peraí, mas o nome de Jesus atrai multidões. Então, as pessoas agora colocam esse rótulo e vendem a sua mercadoria barata, o seu evangelho barato, o seu louvor barato que não tem valor nenhum, que não liberta, que não faz nada. E coloca o rótulo como se Jesus fosse um rótulo. Não é que Jesus seja um rótulo. As pessoas têm essa ousadia, essa falta de temor de usar Jesus dessa maneira. Abre as suas lojinhas com o seu material, fazendo de Jesus garoto propaganda para atrair compradores. Porque aquilo que as pessoas têm dado, muitas vezes em cima de púlpitos, é tão sem valor. Tem os valorosos. Entenda bem. Tudo tem as exceções. Então não fique você ofendido se você não faz parte dessa classe. Muito pelo contrário. Glorifique a Deus e fala, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou transformado, Senhor. O Senhor fez uma obra na minha vida e eu não sou assim. Mas muitos são assim, muitos estão assim. E essa mensagem é para te confrontar mesmo, para que você deixe de ser assim, porque a tua alma tem valor. Você tem valor. E o Senhor está te chamando para você parar de fazer isso. As pessoas querem usar o nome de Jesus, não para abalar o inferno, não para expulsar os demônios, mas querem usar o nome de Jesus para vender a sua mercadoria barata. O nome de Jesus é tão poderoso, e com isso eu encerro. Há muitos anos atrás, nós estávamos num culto no lar. Um culto no lar. A gente se juntava, toda semana tinha um culto. Uma sala pequena, apinhada de gente. E daqui a pouco uma pessoa possessa começou a manifestar a possessão demoníaca. Eu estou medindo as palavras, irmãos, porque eu falo mais assim, mais rasgado, mas como eu estou gravando nas redes sociais, eu tenho que me esforçar um pouco para dar uma maneirada. E nessa manifestação, eu era novinha convertida, e nessa manifestação,
todo mundo, as pessoas expulsando o demônio, pensa, uma sala apinhada, gente, um grudado no outro, um calor e a pessoa possessa. Então, todo mundo estava perto. E as pessoas expulsando, eu estava ali do lado, eu era nova convertida, estava aprendendo. E as pessoas começaram a expulsar o demônio. E eu, como não sabia, não tinha experiência nenhuma, eu só gritava: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Essa pessoa que estava possessa começou a gritar. Ela gritava: para de falar esse nome. Aí foi que eu falei mesmo, né? Eu era nova convertida, mas eu já era ousada. Então, assim, o nome de Jesus é tão poderoso. E tem gente querendo desqualificar o nome de Jesus como se ele fosse só um rótulo, como se ele fosse só para vender as suas coisas que não têm valor nenhum para que elas sejam valorizadas. Mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E que se algum momento da nossa vida nós fizermos isso, que nós possamos nos arrepender. O Senhor nos chama para o arrependimento todos os dias. Que você venha para o arrependimento. E você que nunca fez, que não faça. Use o nome de Jesus para fazer a obra de Deus, para abalar o inferno. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Acho que deu para terminar sem pingar o suor. Que Deus abençoe.